Bom dia, graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente louvar e adorar ao Senhor, viu? Aproveite aí, compartilhe o link e deixe o seu joinha, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Eu creio, tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou 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 vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer, eu creio. Oh, tudo vai acontecer, eu creio. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer.
Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Você crê nisso? Bom dia, família bendita do Pai. Você que está aí na sua casa, na sua sala. Este é um ambiente de adoração, este é um ambiente de louvor, porque Deus habita em nós, Deus habita em você, Deus está na sua casa, com você. E Ele está nesta manhã para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Esta é uma manhã de boas novas. Essa é uma manhã de boas notícias, porque é isto que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, porque eu e você podemos declarar: eu e a minha família servimos ao Senhor. E porque servimos ao Senhor em todo tempo, estamos guardados, em todo tempo estamos protegidos, em todo tempo a bênção do Senhor está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está na sua casa, na sua família, porque aonde você está, Jesus é o Senhor da sua família, o Senhor da sua casa. A palavra, ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. E essa palavra que nós temos crido, é essa palavra que tem nos sustentado todos os dias. E nós estamos aqui nesta manhã em família, para exaltar o poder dessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela diz: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não foi Jesus que disse? Então, não interessa o quadro que você está vendo, ou o quadro que tem se apresentado diante de você nesses dias. O que importa é aonde você tem colocado a sua confiança. Então, vamos orar. Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Nos alegramos em Ti, Pai, e te agradecemos por Tua bondade que nos cerca todos os dias. Te agradecemos por Tua fidelidade. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que tem nos dado vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, porque esta palavra tem sustentado a nossa vida, tem nos guardado, tem nos protegido e tem suprido cada uma das nossas necessidades. Pai, nós te agradecemos, porque o teu amor tem cuidado de nós todos os dias. Nós te agradecemos, porque não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco todos os dias, através do seu Espírito, até a consumação dos séculos. E nós te agradecemos por esta manhã, uma manhã de liberdade em tua presença. Uma manhã de liberdade, Pai, para ouvir as tuas instruções e seguir as direções que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, Pai, porque esta palavra vai estar operando eficazmente na vida de todos aqueles que estão recebendo como palavra tua, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro paz nesta manhã sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro a paz do Senhor sobre cada família reinando. Eu declaro a alegria do Senhor sendo real em cada vida. E eu declaro, Pai, este dia, esta manhã, será uma manhã de milagres, onde nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. E nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Ainda que distante no corpo, mas juntos em espírito, né? Glória a Deus, porque nós somos um ser espiritual e no mundo do espírito não existe distância. Então, onde você está, onde eu estou, nós estamos conectados, não somente pela internet, mas principalmente pelo Espírito. E tudo aquilo que nós declararmos, crendo sem duvidar, assim será.
independente do lugar onde você está, do lugar físico. Ei, eu quero só te lembrar que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade. Ei, não interessa a informação que tem chegado diante de você. Você está acima, em Cristo, eu e você. Sempre vamos triunfar. Amém, queridos? E nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês e trazer uma palavra para que possamos refletir onde nós temos colocado a nossa confiança. Em quem nós temos confiado nesses dias. Porque todos os dias existem notícias e relatórios, e, queridos, são muitas vozes falando perto de nós, e nenhuma delas sem sentido. São coisas que nós temos visto e temos sentido. E, queridos, mais do que nunca, hoje, como filhos de Deus, nós temos que fazer uma boa escolha, tomar uma decisão que vá afetar de forma positiva a nossa vida. E que decisão e escolha é essa que eu e você temos que fazer todos os dias? Confiar no Senhor. Confiar na sua palavra. Porque tudo o que nós vemos neste mundo, tudo é transitório, tudo é passageiro, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E quando eu e você fomos criados pela palavra, eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Pai, e Ele nos deu o domínio sobre todas as coisas. Ei, o domínio sobre os seus sentimentos está com você. Está comigo. O domínio sobre os pensamentos que vão controlar e guiar a sua vida e a minha vida está conosco, não está com Deus. Ele nos deu o domínio, amados. Primeiro, para eu e você triunfar e viver uma vida de vitória no nosso exterior, no mundo natural e físico, essa vitória precisa ser real dentro de nós. Nós precisamos aprender a dominar os pensamentos contrários aos pensamentos da palavra. Nós precisamos aprender a dominar os sentimentos que querem nos paralisar, os sentimentos que querem nos intimidar, o sentimento de medo, de insegurança, porque diante das situações que nós temos passado, queridos, o tempo todo, outras vozes, as vozes das circunstâncias têm gritado para nos ameaçar, para nos intimidar. Mas sabe que lá em Salmos, no capítulo 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Os que confiam em quem? No Senhor. Em nenhum momento será abalado. Por que a palavra de Deus usa o monte como uma instrução para nós? Né? Como uma figura de linguagem. Por que o monte? Você já observou que até quando a terra é abalada através de terremotos, ela não tem poder para tirar o monte do lugar, para mover a montanha? Porque a montanha é construída com rocha. E o interessante disso é saber que a palavra de Deus, ela é uma rocha inabalável. Então, quando a minha confiança e a sua confiança está no Senhor, está na sua palavra, está naquilo que Ele diz para nós nesses dias, queridos, eu e você não seremos abalados. Eu e você não seremos confundidos. Eu e você não estaremos sem direção. Eu e você não estaremos inseguros, desesperados. Não, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos de quem nós somos filhos. Nós sabemos que a mesma palavra que criou todas as coisas e que gerou a minha vida e a sua vida, essa mesma palavra, ela tem o poder de nos sustentar e nos fazer triunfar sempre. Independente
das circunstâncias que eu e você possa estar enfrentando, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele passou por tantas adversidades, mas ele dizia, o que saía da boca do apóstolo Paulo? Murmuração? O que saía da boca do apóstolo Paulo? Incredulidade? O que saía da boca do apóstolo Paulo em meio às circunstâncias e às adversidades que ele enfrentava? Reclamação? Se voltava contra Deus? Não, queridos. As circunstâncias não tiveram poder de paralisar aquilo que Deus o chamou para fazer. As circunstâncias não tiveram o poder de controlar a vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava alicerçado na rocha, que é a palavra de Deus. E sabe o que saía da boca dele? Graças a Deus. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Sabe, queridos, aqueles que conhecem o seu Deus, aquele que tem intimidade, comunhão e um relacionamento com o Pai, ele conhece o caráter do seu Pai, ele não se engana, porque ele sabe que de Deus só vem o que é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vale a pena confiar no Senhor. E nesta manhã, eu te convido a fazer uma escolha de qualidade, uma escolha que vai influenciar a sua vida para viver sempre triunfando, que é confiar em Deus, confiar na sua palavra, e você não será abalado. A palavra diz que o justo, ele vai viver pela fé. E viver pela fé é você ter a palavra de Deus como a sua verdade. É você ter a palavra de Deus como a sua realidade. É você considerar a palavra de Deus a despeito das coisas que os seus olhos naturais veem e das coisas que você tem sentido. Considere a palavra de Deus como a sua realidade e você sempre vai viver e se manter na posição que Cristo te colocou, que é uma posição de vitória, de mais que vencedor. Lá em Mateus, no capítulo 14, 22, vamos conferir lá. Logo depois de um grande milagre realizado por Jesus, onde mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com pães e peixes, nós vemos Jesus trazendo instruções para os seus discípulos. E sabe, queridos, Jesus é quem? O nosso mestre. Amém? E porque ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos e nós estamos atentos às suas instruções. Por quê? A palavra diz que as instruções de Jesus, ou eu posso dizer, as instruções da palavra para mim, são vida e saúde para o meu corpo. Então, olha as instruções que Jesus dá para os discípulos. Capítulo 14 de Mateus, no versículo 22, diz assim: logo em seguida, depois dos milagres, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho, em oração. Enquanto isso, os discípulos distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados.
é um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então aqui nós podemos tirar lições de vida para nós, para que estarmos nos avaliando. Nós percebemos que Jesus era alguém que constantemente, cada oportunidade que ele tinha, ele estava em comunhão com o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele estava se reabastecendo, alimentando o seu espírito, recebendo instruções, recebendo direções e sabedoria para saber o próximo passo que ele iria dar. E nós podemos ver que logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, depois que ele despediu os discípulos, a Bíblia diz, ele estava ali sozinho orando. E ele ficou um bom tempo orando. Sabe que tempo para Jesus não era problema para ter intimidade? Sabe que tudo aquilo que é prioridade para mim e para você, a gente arruma tempo? O relacionamento de Jesus com o Pai, para ele era uma prioridade. É por isso que Jesus, em tudo que ele fazia de forma guiada pelo Espírito, sabendo o que estava fazendo. Por quê? Porque ele estava o tempo todo atento à voz do Pai. Ele estava o tempo todo atento à direção do Espírito para o que ele iria fazer. E logo depois de orar até a madrugada, ele se depara, com os discípulos lá no mar, enfrentando um forte vento, sendo agitados pelas ondas, e de repente, imagina aí a situação. Olha o quadro, o cenário. É muito fácil eu e você estar lendo uma história, e sabe, queridos, você já se transportou para lá, você já teve a oportunidade de ir até ao mar, e onde não tem, o mar ele chega a um determinado limite que não tem energia. É só água e o céu. E se o céu não estiver estrelado, imagina aí. Alta madrugada, eles no meio do mar, sendo agitados pelo vento, e daqui a pouco eles veem um vulto andando sobre as águas. Você já teve alguma experiência de ver alguém andando sobre as águas? Amados, isso é algo que está além do nosso entendimento. Porque é algo que não é normal de se ver. E aquela foi uma das experiências sobrenaturais que os discípulos tiveram. Logo eles pensaram ser um fantasma, não é alguém desse mundo. Nós estamos tendo alguma visagem, alguma coisa de outro mundo, e a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados com medo. Por quê? Porque aquilo para eles era estranho. Não era algo habitual a se acontecer. Era uma nova experiência para eles. Mas, de repente, quando eles estão com medo, Jesus disse: olha, sou eu. Não fiquem com medo, tenham coragem. Sou eu que estou aqui. E Pedro, que não perdia as oportunidades, ousado, Pedro disse: se for o Senhor, então venha, me chame para mim andar contigo sobre as águas. Queridos, me admira a ousadia de Pedro. E sabe que Deus espera de mim e de você essa ousadia? Ele não nos deu um espírito de medo. E neste tempo que nós estamos passando, mais do que nunca, eu e você precisamos exalar
o bom perfume de Cristo, de alguém que anda com o Pai, de alguém que está com o Pai o tempo todo, de alguém que considera muito mais real a presença dele do que a presença de pessoas físicas. Estão entendendo? Consciência. E Pedro, quando ele, com ousadia, fala isso para Jesus, interessante de tudo isso é que você não vê Jesus colocando condições ou barreiras para Pedro. Não, Pedro, eu sou Jesus. Eu posso andar, você não. Não. A palavra de Jesus para Pedro foi: venha. Sabe o que isso quer dizer, amados? A Bíblia diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava confiando na palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Olha, Pedro andou sobre as águas assim como Jesus andou. Jesus estava ensinando aos discípulos e ensinando a Pedro que, independente da situação que você enfrente, ainda que aos olhos naturais pareçam ser situações impossíveis de serem resolvidas, situações que tudo que você precisa é de um milagre, porque naturalmente não tem jeito. Jesus estava ensinando: se você viver confiando em mim, se você viver confiando na minha palavra, você vai fazer coisas que o homem natural não vai entender. Porque viver uma vida como filho de Deus, viver uma vida em fé, é viver uma vida acima do natural. É viver uma vida sobrenatural. Então, assim como Jesus andou sobre as águas, e ali era algo que fugia do natural, era algo sobrenatural, era princípios que Jesus estava nos ensinando, Pedro também andou, porque ele confiou na palavra de Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para a palavra, enquanto Pedro estava confiando na palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Mas depois de ter andado sobre as águas, a palavra de Deus diz que ele começou a prestar atenção nos ventos contrários. Ele começou a prestar atenção nas circunstâncias ao seu redor. E o que aconteceu com ele? O medo veio, a dúvida veio. E quando a dúvida e o medo se apossou de Pedro, ele afundou. E assim acontece na nossa vida. Quais são as informações e as notícias que têm chegado para você nesses dias? Notícias de insegurança, notícias de morte, notícias que trazem medo, que trazem pavor. Como você vai reagir a essas notícias? O que você tem colocado dentro de você para mudar essa circunstância que tem tentado lhe afundar, que tem tentado lhe fazer desistir, lhe desesperar, queridos? O Filho de Deus, por andar com Deus e ter a palavra de Deus como a autoridade máxima na sua vida, os seus olhos sempre vão estar no que a palavra de Deus diz. Quando alguém chegar para você com um relatório de morte, com um relatório de impossibilidade, você diz: mas está escrito. Tudo é possível ao que crê. Está escrito: o meu Deus, Ele não me desampara, Ele não me deixa só, mas Ele sempre está comigo. Não interessa se for preciso andar sobre as águas, se for preciso passar pelo fogo. Ei, Ele não terá poder contra mim. Ele não vai me destruir. Querido, as circunstâncias ou as notícias que têm chegado até mim e para você não são para nos destruir, não são para nos fazer desesperar, não, pelo contrário. Mais do que nunca, eu e você temos a oportunidade de manifestar a glória de Deus, de manifestar a vida de Deus, a vida sobrenatural.
sabe, passar em meio a essa situação, a esse caos, a essa pandemia, sem ser afetado por ela. E os seus serão guardados também, se tão somente você confiar na palavra, você crer na palavra de Deus, que é vida, e você declarar esta palavra em todo tempo. A Bíblia diz que nós não devemos estar atento ou considerar mais importante as coisas que nós vemos. O quadro que a mídia tem apresentado, ainda que no natural seja algo que está acontecendo, queridos, mas sabe que eu e você fomos chamados para viver acima do natural. Nós temos uma autoridade maior sobre nós e nós podemos mudar qualquer situação crendo na autoridade, no poder dessa palavra. Então não atente, não considere mais importante, não foque os seus olhos e a sua vida nas coisas que você tem visto com os seus olhos naturais, nas coisas que você tem ouvido com os seus ouvidos naturais. Tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro, tudo isso muda, tudo isso passa. Foque no que tem valor eterno. Foque naquilo que não muda. E o que é? Na palavra de Deus. Coloque os seus olhos na palavra de Deus. Decida ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer para você. E você sempre vai triunfar. E você sempre vai viver uma vida acima do natural. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Ela tem poder para tirar da morte e trazer para a vida. Ela tem poder para curar aquele que está doente. E esse poder da palavra, ele opera em mim e ele opera em você. O que é que você está precisando? Qual é a sua necessidade aí na sua casa? Ei, essa palavra, ela é a fonte inesgotável para suprir cada uma das minhas necessidades e para suprir cada uma das suas necessidades segundo as riquezas do Pai. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela deve ser a nossa realidade. A realidade da fé é o que a palavra diz. Se está escrito, eu creio. E assim será na minha vida. Não é o que diz lá em Marcos 11, 23? Se alguém disser ao monte, ergue-se e lança-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, você está aqui para dizer ao problema, para dizer à circunstância o que você crê, em quem você tem colocado, ou em quem você tem colocado a sua confiança nesses dias. Se você e eu temos escolhido e decidido confiar na palavra de Deus, é certo que sempre venceremos. Sempre vamos vencer. Por quê? Porque Deus vela por sua palavra para cumprir. E, queridos, porque conhecemos o Pai, porque conhecemos o seu caráter, porque conhecemos a sua natureza, nós sabemos que ele não falha conosco. Ele não muda em relação ao que ele pensa, ao que ele diz. Aquilo que ele diz é o que ele diz, ele faz, ele cumpre, amém? Vale a pena você confiar nele. Vamos meditar lá em Mateus, capítulo 6. Mais uma instrução do Senhor aqui para nós, falando sobre essa questão de confiar, depender do Senhor em todo tempo. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus novamente trazendo instruções para nós. Ele ali estava ensinando a Pedro, consequentemente a mim e a você que somos discípulos dele, a confiar na sua palavra.
Se ele diz que você pode, você pode. Se ele diz que é seu, o que a palavra diz que é seu, tome posse e assuma a sua autoridade no nome dele e mude qualquer situação, qualquer circunstância que se apresentar à sua frente. Olha ele aqui nos ensinando novamente a viver uma vida de fé, a viver uma vida como filho de Deus nesta terra. E ele diz no versículo 25, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida? E o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Como será o nosso amanhã? Como ficará a economia? Como ficarão as coisas quando tudo isso passar? Quando essa epidemia passar? Queridos, se você confiar no Senhor, deixa eu lhe dizer, tudo vai bem. O seu amanhã está guardado nele. O seu futuro está guardado nele. Aleluia. E ele diz, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, tá, queridos? E no versículo 33, ele fecha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Tudo que você precisa, tudo que eu precisamos, como pessoas, como família, ele vai suprir. Quando eu e você priorizarmos o reino de Deus, para conhecermos a vontade do Pai e vivermos uma vida que o agrade, queridos, é certo que o resultado dessa prioridade, desse relacionamento, dessa consideração, desse respeito por aquilo que ele diz, que a sua palavra diz, colocando em prática na nossa vida, é certo que tudo aquilo que eu e você precisamos nos vai ser acrescentados. Nós não vamos precisar viver preocupados com o amanhã. Como vamos pagar as contas? E agora? Como vai ser? E agora? Como ficará a economia? E agora? O que o governo vai fazer? Ei, queridos, a minha parte e a sua é orar pela nossa nação, é orar pelo nosso governo, é pedir a Deus sabedoria para saber como agir nesse momento delicado e ajudar uns aos outros. E como eu e você vamos ajudar uns aos outros? Com aquilo que nós temos. Se eu e você estivermos cheios da palavra, tivermos uma vida com Deus, uma vida consciente da sua presença, deixa eu lhe dizer, você vai ser aquele, ou você e eu somos aquele com quem Deus conta para manifestar o seu poder nesses dias. Para manifestar milagres nesses dias. Onde você estiver, na sua casa, sabe? Ou na casa do seu vizinho, ou em relação à sua família. Ei, você é um carregador da glória de Deus. O milagre que as pessoas estão precisando, você tem. Assim era com Jesus.
Por que que Jesus, por onde ele passava, milagres se manifestavam? Porque Jesus manifestava as obras do Pai, realizava as obras do Pai, porque Jesus andava o tempo todo com o Pai, considerando aquilo que o Pai falava e falando aquilo que ele ouvia o Pai falar para ele. Ele pegava as instruções do Pai e imediatamente colocava em prática. E como consequência e resultado, pessoas eram curadas. Pessoas eram livres de opressões demoníacas. Aonde Jesus chegava, ei, queridos, toda a escassez passava, porque Jesus trazia a provisão, tanto para o espírito, como a salvação, como para a alma e para o corpo. Jesus é a palavra, e na palavra eu e você temos uma provisão completa para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Aleluia! Isso é que é boas notícias. E o próprio Mestre está nos ensinando nesta manhã: filhos, vocês não precisam se preocupar com o que vão comer. Vocês não precisam se preocupar com o que vão vestir. Vocês não precisam ficar preocupados com o amanhã. Vocês valem para mim muito mais do que os pássaros. Vocês valem para mim muito mais do que os lírios do campo. E eu não cuido tão bem deles. Quanto mais eu vou cuidar de vocês. Vocês são meus filhos amados. Amém, queridos? Que eu e você possamos ter essa consciência todos os dias. Eu sou um filho amado. E sabe que esse filho amado, ele dá prazer ao seu pai? Não tem como você ter uma comunhão, um relacionamento, uma intimidade com o pai e você não responder a ele com gratidão. E você não viver uma vida que o agrade em tudo que você faz. A consciência da presença dele, da bondade dele, do amor dele em nós e através de nós, nos constrange a viver como ele. Aleluia! Que eu e você sejamos a resposta que o mundo precisa, que a nossa família precisa. Os milagres de Deus estão na sua palavra, que é uma semente poderosa, e a sua palavra está dentro de nós. Então vamos plantar essa semente. Onde nós passarmos, vamos manifestar as obras do Pai e destruir as obras do diabo. Eu não estou aqui para dizer a você que o que está acontecendo não é real. Claro que é. Não é uma utopia, nós estamos vendo. Mas sabe, queridos, eu e você vivemos uma realidade muito acima do que essa que os nossos olhos veem. Porque essa que os nossos olhos veem, elas vêm e vão. Elas são passageiras e transitórias. Mas a realidade da palavra, ela vai nos sustentar em todo tempo, todos os dias. Seja na bonança, quando tudo vai bem, o Senhor deve ser reconhecido, deve ser exaltado, deve ser considerado em nossas vidas. E nós devemos dar a Ele toda a prioridade. E dizer: Pai, é como você quer que eu vou agir. É como você quer que eu vou andar. Que seja na bonança, quando tudo vai bem, ou na adversidade, ou diante das tempestades, ou diante das más notícias. Ei, o que vai te manter sempre triunfando e na vitória é a sua constância em considerar a palavra e viver essa palavra todos os dias. Nós temos um manual de vida, queridos, e nós precisamos todos os dias olhar para esse manual de vida e alinhar os nossos pensamentos com o que ele diz. Porque se nós ocuparmos o nosso pensamento com a palavra, nós não vamos nos preocupar. Por que nós vamos nos preocupar se nós temos um Pai que cuida de nós? Se nós temos uma palavra que nos sustenta em todo o tempo.
Que instruções poderosas Jesus está nos ensinando. Ei, eu chamei você para viver coisas grandes, para fazer o que no natural é impossível de fazer. Eu te chamei para manifestar a minha glória. Eu te chamei para manifestar o meu poder. Eu te chamei para ser aquele que manifesta milagres aonde você chega. Porque onde você chegar, eu chego com você para manifestar o meu poder. Deixa o Pai ser glorificado através da sua vida. Assim como ele era glorificado através da vida de Jesus, que o considerava para dar a ele a prioridade da sua vida, que eu e você sejamos esses filhos que glorifique o Pai em tudo que nós fizermos. Aleluia, aleluia. Ei, eu e você temos o potencial de vida dentro de nós. Eu e você temos uma palavra poderosa que opera em nós e muda qualquer quadro e muda qualquer situação. Não deixa que as coisas exteriores, essas circunstâncias que eu e você temos passado ou enfrentado, venha mudar o seu interior. Ei, a palavra está dentro de você. Antes de manifestar o milagre fora, ela já manifesta dentro, guardando a sua mente, guardando a sua alma, guardando os seus sentimentos, guardando a sua vida. Mas quem é responsável para ter esse domínio? Eu e você. Com as escolhas que nós temos feito todos os dias. Nós escolhemos pensar no que a comunicação ou a mídia está falando e meditar sobre isso, ou nós escolhemos pensar e meditar no que a palavra de Deus diz. Porque o resultado da palavra, amados, ela vai se manifestar na vida daqueles que têm meditado nela dia e noite. Para fazer conforme o que está escrito. Ei, eu e você fomos criados e chamados para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Não importa